E aí nós chegamos em distâncias de visibilidade. Então nós começamos a ver ainda, né, esse trecho aqui na última aula, onde nós temos o que é a distância de visibilidade. A extensão da estrada que pode ser vista à frente do motorista. Então nós temos uma imagem aqui, né, tem uma curva, né? Qual é a distância de visibilidade desse trecho? Olha, é daqui de onde a foto foi tirada até aqui, ó. Daqui para frente eu não consigo enxergar mais nada. Então quantos metros tem de lá para cá? Essa aqui é a distância de visibilidade dessa via. Ela vai estar diretamente relacionada com a segurança, é óbvio, porque quanto menos o motorista enxerga, menor é a segurança dele. Quanto mais ele é capaz de enxergar, né, maior é a segurança. Então, por isso que ela está diretamente relacionada. Aí ele coloca aqui, né, cuidados especiais em acessos a rodovias. Todos os veículos que querem entrar na estrada devem ser vistos a uma distância segura. E aí nós até mostramos, né, que situações de entradas diretas em rodovia, né, onde você não tem faixa de aceleração, o veículo está vindo aqui, né, nessa direção, deixa eu fazer ele aqui, e eu tenho outro veículo que pretende, né, adentrar aqui. Então, esse camarada ele deve enxergar esse e vice-versa. Então, se eu tenho obstáculos aqui no meio do caminho, isso é prejudicial. Então, eu não posso ter nenhum tipo de obstáculo que prejudique a visibilidade desses veículos que querem entrar ou dos que estão na via, né, e devem enxergar esses veículos, tá, que querem entrar, para evitar acidentes. Quanto melhor a visibilidade, mais segura será a estrada. Maravilha, né? A distância de frenagem, ela está associada à distância de visibilidade. Óbvio, né? Então, o quanto você consegue enxergar, né? Só que você não tem só que enxergar, você tem que perceber o obstáculo e ser capaz de frear. Então, o que é que ele coloca? Distância mínima necessária para que um veículo que percorre a estrada na velocidade de projeto, tá? Não é na velocidade média que a gente considera aqui, consiga parar com segurança antes de atingir o obstáculo à sua frente. Ah, ele tem que parar imediatamente após bater? Não, ele tem que parar com uma distância de segurança, tá, desse objeto, ou seja lá o que for. Deve ser respeitado em toda a extensão da via. Para diminuir essa distância, deve-se diminuir a velocidade de projeto. Se você não consegue respeitar em toda a via, a velocidade de projeto estava para 120 km por hora, mas não dá. Não dá porque tem um trecho que eu não consigo ter uma distância de visibilidade de frenagem segura. Então eu vou reduzir a velocidade, né, dessa via para 110 ou para 100 km por hora, né, de acordo com o que for possível, né, de se encaixar, tá, nesse trecho devido, né, à geometria. Aí nós vimos, né, a equação aqui que foi definida para distância de visibilidade, formada pela ASTO, né, através de uma extensa pesquisa, né, com voluntários que se apresentaram, tá? Então, essa distância de reação, D1, que ele está considerando bem aqui, ela foi definida pelo tempo de 2,5 segundos. Então, como que eles chegaram, né, a 2,5 segundos? Bom, eles fizeram um teste, eles têm uma pista experimental, né, um trecho enorme, tá? E eles colocavam objetos, obstáculos em trechos aleatórios e botavam os motoristas para desenvolver a velocidade de projeto e calculavam o tempo que eles reagiam, né? Então, eles enxergavam o objeto e eles percebiam que eles tinham que parar, né, o veículo. Observar o objeto, perceber que o objeto está ali. Depois que ele percebe que o objeto está no local, ele toma a reação, né? Ele percebe, raciocina que ele tem que frear, ele vai pisar no freio. Antes de ele pisar no freio, para o tempo. A média total, né, de pessoas que foram jovens, adultos, idosos, tá? Todos eles participaram. E a média geral, tá, do tempo de reação foi de 2,5 segundos. Então, ela vem para cá, 0,7 V. Então, por que 0,7, né? Da onde saiu 2,5? Bom, a velocidade considerada ela é em km por hora. Esse 0,7 ele já está considerando o tempo, né, de 2,5 segundos e a transformação de quilômetros por hora para metros por segundo. Ficou aqui como uma constante. Depois nós temos a distância de parada. A seguir, né, logo depois da distância de reação, o tempo que o motorista encosta o pé no freio começa a parar até o veículo efetivamente parar. Qual é a distância que ele vai percorrer depois que ele pisa no freio? E isso é definido por essa segunda equação, onde você tem aqui a velocidade ao quadrado, né, que é a velocidade de projeto considerada, uma constante que faz a transformação de quilômetro ao quadrado por hora ao quadrado, né, para metro ao quadrado por segundo ao quadrado, porque a nossa distância de frenagem no final ela tem que dar em metros, né? Então tudo isso aqui já está considerando essas conversões. O F que aparece aqui embaixo, né, é o coeficiente de atrito, tá, que será utilizado. Então aqui tem uma imagem, né, demonstrando tempo de reação, né, e percepção aí, quando se percebe o obstáculo, né, e até ele começar a pisar no freio. A partir desse ponto, né, pisa-se no freio, né, e é o tempo, né, que o veículo vai parar, né, utiliza essa outra equação.
Juntando, né, as nossas equações, a nossa distância de frenagem vai ficar com essa cara, tá? Bem aqui embaixo. Só apareceu um I aqui que vai representar inclinação. Na maioria dos momentos, o seu veículo ou vai estar subindo ou vai estar descendo. É muito difícil, né, ou quase impossível você ter 0% ali de inclinação, tá? Essa aqui é uma probabilidade muito baixa. Ou você está subindo ou descendo, por mais que seja pouco. Então, quando você estiver subindo, né, é considerado aí o valor positivo. É só uma convenção, tá? Que foi adotada nessa equação. E descendo, né, considera-se o valor negativo. Então isso quer dizer que quando o veículo estiver subindo uma ladeira, ele vai parar, né, ele vai frear, ele vai conseguir parar em uma distância inferior à distância que ele estaria descendo, né? Por que isso? Nós temos aqui um veículo que está subindo uma ladeira, a gravidade ela atua aqui e ela vai ser decomposta, né, para lá e para cá. Então quando ele pisar no freio, né, a própria gravidade ó, já está agindo contra ele aqui, então ele tem uma distância menor para parar. Agora, a situação contrária também é verdadeira. Para o veículo que está descendo a via, nesse sentido, a gravidade está atuando aqui, a decomposição da força vem para cá e para cá. Então, essa força aqui está atuando contra, né? Tá indo junto com a aceleração. Na hora de parar o veículo, ele vai precisar de uma distância maior para parar, certo? Bacana. Aqui nós temos a definição total, né, da distância de frenagem. O coeficiente de atrito, a gente sabe que é uma constante, tá? Mas apesar de ela ser constante, ela vai mudar devido à situação que se encontra. Então nós temos diversos fatores que podem influenciar no coeficiente de atrito. Entre eles aqui, né, o material, né? Então o meu pavimento, ele é de asfalto, ele é de concreto, ele é de bloco intertravado. É o quê? O que é esse meu pavimento ali, por onde esse veículo está rodando? O suco dos pneus, eles são novos, velhos, né? O pneu está careca, isso também vai ter influência. Pressão dos pneus, né? Está de acordo ou não está de acordo? E com relação à pressão dos pneus, a gente pode enxergar nessa imagem aqui. Olha só, quando você tem aí uma área de contato reduzida, porque o atrito ele é definido, né, pela área de contato. Quanto maior a área de contato, maior é o atrito. Então, se a pressão é inferior, né, você forma essa curva interna aqui no pneu e você tem só as duas pontas aqui, né, as duas bordas do pneu encostando, gerando o real atrito, e a parte interna não. Então você mostra um desgaste acentuado, né, nas laterais do pneu, e no centro ele parece mais novo. Aqui você tem um atrito menor, devido, né, à pressão estar inferior. Se a sua pressão é superior ao exigido, a área de contato, né, ela também é reduzida, né, só para esse trecho aqui central. E, claro que com a pressão correta, né, a área toda de contato do pneu, né, com o pavimento, ela é muito maior. Então a pressão do pneu, ela exerce um fator aqui muito mais importante do que a maioria dos motoristas imagina. O tipo de pavimento, como eu comentei com vocês, né, ainda há pouco, né, é concreto, é asfalto, tem areia, condição da superfície, a superfície está limpa, né, tem óleo, tem areia, tem, enfim, qualquer coisa, qualquer tipo de sujeira que esteja entre o pneu e o pavimento, né, vai interferir. E, por último, né, presença de água. Então, olha só a observação, né? Para a situação molhada, o atrito é muito inferior. Muitas vezes ele chega a reduzir mais da metade do atrito. A água ela é importante a redução de velocidade quando a chuva ou então o trecho, né, está úmido ali, molhado. Aí existem aqui uma tabela, né, padrão, considerando uma inclinação zero, tá? Só para facilitar aqui a construção da tabela, onde é estabelecido as distâncias de visibilidade. Vejam que você tem duas distâncias de visibilidade, dependente se você está utilizando a velocidade de projeto ou a velocidade média. Então, a distância de visibilidade mínima é definida pela velocidade média da via e a desejável pela velocidade de projeto. Então, bora olhar só o primeiro, né, e o último aqui, ó, para uma pessoa, né, que está percorrendo ali a 30 km por hora, né, na via, ela precisa de pelo menos uma distância de visualização dos obstáculos de 30 metros. Juntando o tempo de reação mais o tempo de parada, ela vai precisar, né, de 30 metros ali para parar com segurança. Pulando aqui para baixo, para o último item aqui. Velocidade de projeto de 120 km por hora, nós precisaríamos de 310 metros, né, de distância de visibilidade. Isso quer dizer que o motorista deve enxergar o obstáculo 310 metros antes, para que ele tenha uma reação, pise no freio, o carro comece a parar e ainda pare com uma distância segura do obstáculo. Veja aqui, na distância mínima, né, isso muda porque é considerada a velocidade média de 98 km por hora, né, então aqui cai para 205 metros. Outra observação que nós fazemos, né, é com relação ao coeficiente de atrito. Porque o coeficiente de atrito aqui está mudando de acordo com a velocidade.
Então, para velocidades inferiores, o coeficiente de atrito é maior, para velocidades maiores, o coeficiente de atrito é menor, né? Isso acontece devido à velocidade diminuir a área de contato do pneu com o pavimento. Então, considerando essa primeira imagem aqui, que você tem um pneu novo, né? Olha a área de contato, né, do pneu com o pavimento a 50 km por hora e a área de contato do mesmo, né, a 90 km por hora. Como a área de contato diminui, o atrito também diminui automaticamente. Claro que se você tem pneu que é usado e pneu que é mais antigo, mais velho ainda, que está mais careca, isso também é afetado drasticamente, né? Na última situação aqui, né, você praticamente não tem contato do pneu, tá, com o pavimento. A distância de ultrapassagem, nós vamos chamar aqui de DU, né? Ela será a distância necessária para que veículos mais rápidos ultrapassem os mais lentos. Aí, de novo, olha só, com segurança. Isso aqui é muito importante para a gente. Condições geométricas desfavoráveis complicam a ultrapassagem e geram filas. Então, dependendo do trecho que você tem, né, um trecho muito sinuoso ou muitas subidas e descidas, né, tudo isso, né, vai influenciar, né, na ultrapassagem, porque você precisa enxergar uma boa porção da via à frente para realizar a ultrapassagem pelo outro veículo. Considera-se aqui, né, que o ideal é possibilitar a ultrapassagem a cada trecho de 2 km ou 2.000 metros. Pelo menos a cada 2 km permitir um trecho ali que seja possível a realização da ultrapassagem, para não gerar filas de tráfego muito grande. Trechos maiores vão diminuir a capacidade do tráfego, justamente porque você vai gerar filas. Os cálculos feitos pela Astro, né, novamente, com base no comportamento médio dos motoristas, o mesmo que nós comentamos anteriormente, né? Ele define as seguintes situações. Sempre, né, o veículo que ultrapassa, ele vai ser considerado com maior velocidade. O veículo que é ultrapassado reduz a velocidade. Infelizmente, não é isso aqui que nós vemos, tá, no dia a dia, né? A impressão que nos dá, né, é que é criada instantaneamente uma rivalidade se alguém tenta ultrapassar o veículo do outro. E aí o cara, ao invés de reduzir a velocidade e permitir a ultrapassagem com mais facilidade, ele pisa no acelerador, né, para dificultar o outro que está ultrapassando. Infelizmente é assim. Claro que nós estamos considerando aqui, teoricamente, que, ou hipoteticamente, melhor dizendo, né, que o primeiro, né, ele vai ter maior velocidade, o segundo ele vai reduzir, sim, a velocidade para que o outro ultrapasse, tá? Só se inicia a manobra quando surge espaço suficiente. Até então o motorista ele fica tentando, visualizando ali se ele vai conseguir ou não ultrapassar, né? E assim que ele vê o espaço suficiente de ultrapassagem, ele inicia a manobra. São duas observações aqui importantes, né? O veículo que segue pela contramão com velocidade média de 15 km acima do outro. O que a gente está dizendo aqui? Olha só. Esse camarada que vai ultrapassar, que entrou na contramão aqui, ó, que está ultrapassando, nós consideramos que ele vai estar a uma velocidade de 15 km acima do que está sendo ultrapassado. Por que isso? Porque se esse camarada aqui, que está ultrapassando, está a 90 km por hora, e o que está sendo ultrapassado está a 30 km por hora, é uma diferença muito grande de velocidade, né? Então ele vem, ultrapassa e volta, ele vai demorar pouquíssimo tempo na faixa contrária. E pela visibilidade que ele vai ter, ele vai conseguir executar essa manobra com segurança. O maior problema surge quando a diferença de velocidade entre os veículos é pequena, 15 km por hora, porque isso vai fazer com que esse veículo fique mais tempo na faixa oposta. Então os dois vão vindo, percorrendo juntos aqui, né, até ele realizar essa manobra, demora mais tempo. Ele precisa de mais espaço, né, para executar essa manobra, tá? E ainda deve-se considerar que ao retomar para a pista, deve haver espaço de segurança em relação ao veículo no sentido oposto. O veículo 3 aqui, ó, no sentido oposto. Primeiro, né, olha só, distância 1, poxa, preciso enxergar, né, que existe espaço suficiente para iniciar a manobra. Esse é a primeira distância que ele já percorreu. Distância 2 é o tempo que ele vai passar na contramão. A distância 3 é a distância de segurança que devemos garantir que ele tenha em relação ao veículo que está vindo no sentido oposto. Por último, a distância 4 é a distância percorrida, né, pelo veículo no sentido oposto. Nós temos uma outra tabela aqui, dando aí médias, né, gerais das distâncias de ultrapassagem, tá? Grupos de velocidades aqui, não, entre 50 e 65. A velocidade média de ultrapassagem aqui 56, ele vai colocando aqui para cada um, né, até 99 o último. A manobra inicial, né, é o D1, a gente viu,
que vai depender de aceleração, né, do tempo e na distância que ele vai percorrer. A ocupação na faixa contrária vai ter tempo e distância. O espaço de segurança é simplesmente uma distância de segurança tabelado, né? E o veículo que trafega no sentido oposto. Tudo isso daqui deve ser somado para a nossa distância de ultrapassagem. Olha só, se você tem aqui uma ultrapassagem próximo de 100 km por hora, você precisa de 725 metros para permitir essa ultrapassagem com segurança. Se a ultrapassagem está sendo realizada aproximadamente a 56 km por hora, né, a distância ideal é de 315. Lembrando, tá, gente, que a diferença de um veículo para o outro, aqui nessa tabela, está sendo considerada de 15 km por hora. Muitas vezes essa velocidade, essa diferença de velocidade é maior, porque quem está ultrapassando pisa muito, né, no acelerador, e o outro que permite a ultrapassagem diminui um pouco a velocidade dele, né? Quanto mais aumentar essa diferença aqui, ó, maior vai ser a segurança para os dois. Se a diferença de velocidade alcançar 25 km por hora, essas distâncias aqui, ó, reduzem. Aí tem outro exemplo aqui, tá? Ó, vamos pegar a pior situação, 120 km por hora. O veículo que ultrapassa, ele está considerando aqui a 106 km por hora e o ultrapassado a 91 km por hora, né? E essa aqui é a velocidade de projeto da via, né, 120. Então você tem uma distância de ultrapassagem necessária de quase 800 metros, né, 792 metros, para dar segurança para essa ultrapassagem. Inscreva-se para ajudar o canal a crescer e continuar recebendo conteúdo de qualidade. Se puder, também dê like e compartilhe.